Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como com autoridade, não como os escribas. Eu coloquei aqui todo aqueles, né? E aqueles, na verdade é aquele. E aquele que ouve, aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve e pratica. Deus continue falando conosco. Eu quero, você pode dizer amém? Amém. Eu quero, nesta noite, compartilhar um pouquinho com vocês sobre esta importância, essa passagem tão importante que nos faz ser evangelistas melhores. E é interessante a conexão que eu vou fazer de evangelismo com isso, porque, de primeira mão, nós percebemos muitas pessoas mal evangelizadas. Muito mal evangelizada. E eu vou dizer por que mal evangelizada, porque algumas coisas, promessas que não são verdadeiras, têm sido colocadas e apresentadas perante a população de forma geral, de maneira que ela pensa, ou a população pensa, ou parte desse povo que é evangelizado, entende que não, determinadas coisas não vão acontecer com eles. E isto gera, posteriormente, decepções, frustrações, crentes mal formados, crentes que não vivem, que não vivenciam a palavra de Deus como ela deve ser vivenciada. E aí, é nesse sentido que nós vamos trabalhar esta noite nesta pregação. Vamos falar sobre de que forma a postura, não só a postura, mas a forma correta da gente evangelizar, como que a gente deve se portar perante a nossa comunidade e também o evangelho que a gente precisa apresentar. Então, dito isso, irmãos, eu quero primeiro, de primeira mão, compartilhar com vocês apenas, vamos dar uma olhada nos versículos desse sermão, ou desse texto. Se pegarmos o versículo 15, o capítulo 7, do versículo 15 ao versículo de número 20, temos uma visão. Aliás, um pouco antes, o Senhor nos mostra dois caminhos. Percebam a duplicidade, né, que ele trabalha. Do versículo 13 ao versículo 14, Jesus trabalha sobre a perspectiva de dois caminhos. Do versículo 15 ao versículo 20, ele trabalha sobre a nossa visão, dirigindo para que a gente perceba sobre o falso profeta. Depois, do versículo 21 ao versículo de número 27, ele trabalha sobre a pessoa que ouve
e não pratica, e o que ouve e pratica. Então percebam, irmãos, que ele trabalha sobre dois pilares. O primeiro é aquele que é, o segundo, aquele que não é. O primeiro, vamos assim pensar, falso profeta, verdadeiro profeta. O segundo é falso crente ou praticante, falso cristão e verdadeiro cristão. Depois, falsa construção e verdadeira construção, não é? Por fim, ele volta lá no versículo de número 28, a gente tem uma nova percepção, que é, aí ele mostra como que deve ser. Então, o Senhor está ensinando os seus discípulos, é um ensino. E nós, como cristãos, precisamos, acima de tudo, também olhar para Jesus e seguir o seu modelo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. Então, de primeira mão, eu quero me deter aos versículos 21 até o de número 29, para que a gente tenha uma base para essa pregação. Esses versículos apresentam uma situação futura, porque Jesus está falando, naquele dia, vejam lá, versículo de número 21, nem todo que me diz, né, ele está falando do futuro, né, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará. Então ele está falando de um futuro, não é a pessoa que diz, que clama, que vai entrar. Então ele apresenta quatro grupos de pessoas aí. O primeiro grupo são os que clamam. O segundo grupo, dos que profetizam. O terceiro grupo, dos que libertam, proporciona libertação. E o quarto grupo, daqueles que realizam maravilhas. São 4 grupos de pessoas, pelo menos distintos aí. O primeiro são os que clamam, o segundo são os que profetizam, o terceiro são os que libertam, expulsar demônios está no campo da libertação, e o quarto está no campo das operações de maravilha. Jesus diz, nem todos os que clamam, nem todos os que profetizam, nem todos os que expulsam demônios, e nem todos os que realizam maravilhas. E é interessante que Jesus não nega o que eles fazem. Jesus não diz que eles clamam e não são escutados. Jesus também não diz que eles profetizam e a profecia a profecia não acontece. Embora nós temos que associar esta passagem do versículo de número 22, né? Aqueles que profetizam, com o verso de número, os versos anteriores do 15, porque os falsos profetas profetizam. Mas aqui não está dito que essas pessoas eram falsos profetas. Jesus fala nos versos anteriores dos falsos profetas, e nós subentendemos que as pessoas que vão dizer a Jesus, nós profetizamos no teu nome, são falsos profetas. Mas não está escrito aqui no verso de número 22, que eles de fato são falsos profetas. Está dizendo assim, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ok, Jesus disse que não conhece eles, mas Jesus não disse assim, mas a profecia de vocês era falsa. Jesus não diz. Então, eu posso pensar que o primeiro grupo dos que clamam, Deus ouvia. O segundo grupo dos que profetizam, embora não está dito, abre parênteses, podia ser uma profecia até que se cumprisse ou não. O terceiro grupo, dos que expulsavam o demônio, também Jesus não disse que os demônios não saíam. Não está dito aqui que os demônios não saíam, vejam só. E em teu nome expulsamos os demônios. Não foi em teu nome que nós expulsamos os demônios? Eles estão pedindo confirmação de Jesus. Em outras palavras, eles estão questionando Jesus. O Senhor sabe que nós fizemos isso. Nós não clamamos no teu nome? Nós não profetizamos no teu nome? Nós não expulsamos demônios no teu nome e não realizamos maravilhas também no teu nome? Interessante.
como que esses indivíduos chegam diante de Deus, fazem esse tipo de questionamento diante do próprio Deus, e ainda assim Jesus não os repreende pelo ato que fizeram. Jesus não repreende pelo ato que fizeram, pelos atos que fizeram, realizado. Jesus não os repreendeu pela profecia, pelo clamor, pela expulsão de demônios ou pela operação de maravilhas. Jesus repreendeu pelo que eles não fizeram. Não é pelo que fizeram, mas pelo que não fizeram. E o que colocou esses homens na condição de desconhecidos de Deus não foi o que fizeram, mas o que não fizeram. É o que deixaram de fazer. Vejam, eles clamaram, o que clamaram, vamos ao texto de novo. Vamos olhar o texto, a gente tem que olhar o texto. Olha, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz. Então, não é dizer, não é clamar, é fazer. Aí ele diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não expulsamos demônio no teu nome? Não fizemos maravilha e tudo mais? E eu, verso 23, e eu direi, não conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque praticaram a iniquidade. Então, observe, o que eles não fizeram? A vontade de Deus. Eles não praticaram a vida digna com aquilo que eles falavam. Uma ação, uma questão é verbal, é falar que é crente, falar que é salvo, falar que é irmão, falar que é obreiro, falar que é pregador, falar que é evangelista. Outra coisa bem diferente é fazer aquilo que fala. E aqui tem uma outra questão. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade não é o clamor. A iniquidade não é profecia. A iniquidade não é a expulsar demônios, nem tampouco libertar os enfermos. A iniquidade é fazer as duas coisas e praticar o pecado. Ou seja, é clamar e pecar, é profetizar e pecar, é expulsar demônios e pecar, é operar maravilhas e pecar. Pecado não combina com crente. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o pecado não é prática do cristão. Cristão que peca, conforme o Senhor está nos ensinando, é desconhecido de Deus. Isso aqui não tem como a gente mudar. Está na Bíblia. Eu posso mudar qualquer outra coisa, mas isso aqui eu não posso. Se eu clamo e peco, se eu profetizo, mas peco, se eu expulso demônio, mas peco, se eu opero maravilhas, mas peco, Deus não me conhece. E é interessante que algumas coisas aqui não estão atreladas a quem pratica, mas a uma terceira pessoa. Veja, quem clama, clama pode ser, entre parênteses, se clamo, clamo por mim. Posso clamar por mim, ok. Mas se profetizo, pode ser por alguém, embora o clamor também. Se expulso o demônio, em favor de alguém. Se opero maravilhas, em favor de alguém. Bom, embora eu também possa fazê-los diante de mim. De toda forma, Jesus não está repreendendo a pessoa que recebeu um clamor, ou a pessoa que recebeu uma profecia, também não está punindo, chamando dessa forma a pessoa que foi liberta de um demônio, ou aquela que recebeu uma operação de maravilhas. Olha que coisa interessante. Então, de toda forma, o que Jesus está nos ensinando aqui é que não podemos viver uma vida dúbia. O que é vida dúbia, pastor? Viver duas coisas, dois personagens, um crente e um descrente, um santo e um ímpio, um santo e um profano, melhor dizendo, um convertido e um ímpio. Não dá. O crente não pode viver como ímpio. É isso que Jesus está falando. O santo não pode viver como profano. É isso que Jesus está falando.
o crente não pode viver como descrente. Ele vai, e é interessante que Jesus não disse assim que esse sujeito está sendo desmascarado agora, enquanto está vivo. Será desmascarado no futuro. Quer dizer que o cara vai viver a vida inteira, poderá viver a vida inteira clamando, poderá passar a vida inteira profetizando, poderá passar a vida inteira expulsando demônios, operando maravilha e, contudo, não ser salvo. Então, em outras palavras, o que é que Jesus nos ensina aqui? Porque ele está ensinando os discípulos. Jesus está ensinando os discípulos. Sejam verdadeiros na relação que vocês têm com Deus e sejam verdadeiros na relação que vocês têm com a comunidade, como servos de Deus. Se sou crente aqui, devo ser crente lá fora. Se sou crente aqui, devo ser crente lá na rua. E, em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Mas, seguindo ainda o texto, então não basta clamar, não basta profetizar, não basta expulsar demônios e tampouco realizar sinais. E aí que eu quero compartilhar com vocês. Muita gente pensa que por esta forma vai ser salvo. Bom, o clamor é um sinal de devoção. É devoto, mas é pecador. O que adianta o sujeito praticar a devoção, mas, mesmo assim, junto com a devoção, praticar o pecado? O que adianta o sujeito? Não basta. Não é isso que Deus quer da igreja. Evangelizadores, ganhadores de almas, pregadores do evangelho, que estão aqui na igreja e os que estão ausentes. Não basta vir à igreja, não basta praticar uma atividade na igreja, até mesmo receber título de profeta. É preciso praticar, viver o evangelho. É preciso viver o evangelho. Não há como não viver. Então, não ensine, não podemos evangelizar as pessoas gerando nelas uma falsa expectativa. Qual, pastor? Falsa expectativa. A expectativa de que o evangelho não vai transformar a vida dessa pessoa. Evangelho que não transforma a vida não é evangelho. Evangelho transforma. Ele liberta o ser. Bom, além disso, o que o Senhor Jesus também nos diz é que o sujeito pode criar uma rotina, um convívio apenas de clamar, de profetizar, de libertar e de operar maravilhas. Ele pode cair num ciclo vicioso, rotineiro, uma vida rotineira, religiosa nesse sentido, apenas, mas sem vida de fato com Deus. Nós não podemos ser assim. Não podemos permitir que isso aconteça. Bom, mas o versículo seguinte traz uma outra questão que nós precisamos abordar aqui esta noite. Então, primeiro, na primeira parte do texto que eu falei com vocês, que é do verso 21 ao 27, o Senhor vai dizer a estas pessoas que não os conhecem: eu não quero receber esta informação, esta notícia, melhor, informação não, esta notícia. Mas o verso de número 24 a 27 é bastante confrontador com aquilo que nós temos vivido, vivenciado, escutado nos últimos anos por muitas pessoas. Irmão, quando você for falar de Jesus para alguém, não diz a ela que todos os seus problemas vão acabar, porque não é verdade. Seus problemas vão continuar. A falsa pregação de que o evangelho
de que a pessoa não passa por mais problemas é muito forte nos dias de hoje. E isso gera frustração nas pessoas. Jesus está nos ensinando que não é assim. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ler o verso de número 24. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Todo aquele, pois, vejam, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Ué, agora mudou. É diferente do anterior. Porque a sentença de versículo anterior são os caras que não praticam. A sentença do versículo anterior, que nós estávamos lendo, do verso 21, vejam. Todo aquele que diz, mas não pratica, agora são os que escutam e praticam o que escutam. Olha só. Todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, esse sujeito é aquele que vai para a igreja, é aquele que ouve a pregação, é aquele que ouve a Deus, e ele faz exatamente o que a Bíblia diz, o que Deus diz para ele fazer. Esse é o sujeito que Jesus está falando, é o sujeito que pratica. E o texto não diz que é em parte, o texto diz que ele as pratica. Quer dizer, esse cara que escuta, esta pessoa, pratica o que ouve. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, primeiro, Jesus já disse que ele é prudente. Seguida, que edificou a casa sobre a rocha. E aí desceu, olha só, desceu a chuva. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mais abaixo, ele retoma a pessoa que não pratica. Aí ele diz, mas aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao insensato. Então percebam aqui que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos dois grupos de pessoas que são tratados nesse mesmo texto, da mesma forma que o anterior. O anterior falou mais sobre os que não praticam, mas agora fala sobre os que praticam e não praticam. Todos os que praticam e todos os que não praticam, primeira coisa, passam pelos mesmos problemas. Vejam, observe, se lemos no verso 25, que descem chuva, correm rios, assopram ventos, também lemos no 27, aos que não praticam, que descem chuva, correm rios e assopram ventos e combate a casa. A aprovação é a mesma. Repitam comigo, a prova para quem sofre, para quem é fiel a Deus, é a mesma de quem não é. Está no texto aí, a não ser que alguém queira mudar. A prova é a mesma. A aprovação é a mesma. Segundo ponto que eu penso com vocês, vejam bem, acompanhem. O que é interessante a gente pensar? De onde vem a chuva? Do alto. De onde vem o rio? Pode vir das montanhas, mas geralmente de baixo. E de onde vem o vento? Do lado. O Senhor está nos dizendo de pelo menos 3 direções, ou três direções de provação. A primeira, de cima. A segunda, de baixo. A terceira, do lado. Vamos interpretar isso da seguinte maneira. O que vem de cima
pode ser maior que eu. O que vem de baixo pode ser menor que eu. O que vem do lado pode ser do mesmo tamanho. Repito, o que vem de cima pode ser maior que eu. O que vem de baixo pode ser menor que eu. Mas o que vem do lado pode ser igual a mim. O que Jesus está dizendo que eu, sendo fiel ou infiel, eu posso enfrentar lutas muito além da minha capacidade. Posso enfrentar lutas muito menor do que a minha capacidade, bem menor, e posso enfrentar lutas da mesma capacidade que tenho. De cima, de baixo, do lado. Agora, tanto de cima, quanto de baixo, quanto do lado, o combate será o mesmo. Elas vão combater. E tem mais. O efeito delas poderá ser igual. Por exemplo, ou diferente. Depende de como eu me preparei para isso. Porque quer a luta menor de baixo, quer a maior de cima, quer a igual do lado, quando combate, pode derrubar a casa. Então, o que o Senhor está nos ensinando, não é porque você é crente, você não passa por prova maior do que as que você é capaz de suportar. E aí, há um engano no discurso daqueles que pensam que só vão passar por provações pequenas. Está errado isso. Esse evangelho não é o verdade. Se não fôssemos passar por provações, o irmão acabou de falar aqui que passou por uma grande provação na sua casa. Não foi isso que o senhor falou aqui agora há pouco? Ele acabou de nos dizer que passou por uma grande provação na casa dele. Mas e se passarmos por uma prova maior do que a nossa capacidade de suportar? Deus deixa de ser Deus? O que o Senhor quer que a gente aprenda nesta noite, que eu estou ensinando a vocês, é que não importa se a luta é maior, menor ou igual. Tem prova que você fala assim, essa aqui eu resolvo fácil. Tem prova que você fala, essa aqui nem me abala. É como dores. Eu ouvi um especialista dizer há poucos dias que dores no corpo nós sentimos o dia todo, o tempo todo. Só que o nosso organismo é capaz de eliminar muitas dores a ponto da gente não sentir. Então o sujeito diz o seguinte, você sente dores o tempo todo, só que nem todas as dores, existem dores no seu corpo o tempo todo, só que nem todas as dores provocam o ai. Porque o seu organismo eliminou algumas, mas tem aquelas que são tão fortes que você é obrigado, quase que obrigado a parar. O que o Senhor quer que a gente entenda, que não é a questão da luta que a gente passa, mas é o fim da coisa, é a resistência que a gente tem. É a resistência que a gente tem. É a resistência que a gente oferece e tem mais, no combate, no enfrentamento da luta. A gente precisa oferecer resistência nesse quesito. E o Senhor está tratando isso conosco. Então, nós não podemos ser o crente que é derrubado por qualquer coisa. Pode ser uma provação pequena, derruba o crente. O que é uma provação pequena? O irmão olhou de cara feia na igreja, ele já não quer mais congregar. Estou citando alguma coisa aqui. Olhou de cara feia para mim, não quero mais congregar. Não vou mais naquela igreja. Não quero mais saber daquela igreja porque
não me cumprimentou. Ué, a pessoa que está ao seu lado, ela pode ter dias ruins também. Pode estar num dia ruim. Por exemplo, você chegou na igreja num dia ruim e encontrou uma pessoa que também está num dia ruim. E pode ter encontrado mais de uma, pode ter encontrado 2, 3, 4, 5. Pode ter quantas pessoas no dia ruim? Muitas pessoas. E aí ele deixa de congregar por causa de uma ação de uma pessoa do dia ruim. Sendo que no outro dia, aquela pessoa vai estar num dia melhor. Tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais irado. Ontem foi um dia que eu estava mais estressado. Bem mais. E a irmã Cida também, mas não é que nós estávamos estressados um com o outro, não. Nós estressamos com o carro que quebrou. Então, mas a gente vive dia ruim. Às vezes coisas pequenas, irmão, coisas pequenas arrebentam pessoas, arrebenta a fé, arrebenta a comunhão, arrebenta a família muitas vezes. Coisas bobas, não se apegue a essas pequenas coisas. Nós precisamos permitir que os problemas nos calejem um pouco mais. E elimine essas pequenas dores. Eu me lembrei de um dia que eu falei aos irmãos, aqui na igreja, sobre determinado irmão que estava nos ensinando algo, e eu disse a vocês, o que nós precisamos, vocês precisam do conhecimento dele. Relacionamento com a pessoa não importa. Nesse sentido, o cara pode não gostar de mim, desde que ele me ensina. Se ele quer me ensinar, eu que aprendo. Mas é assim. Agora, tem problemas que são maiores, e mesmo nos problemas maiores, que eu não consigo resolver, suporte. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, diga a ela exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Querido, a única coisa que vai fazer você permanecer na presença de Deus é se você ouvir a palavra de Deus e praticar. Você ouvir e não praticar, meu irmão, você vai cair no primeiro combate. Pode vir uma tempestade agora e não te derrubar. Pode vir outra e só dar uma balançada. Mas à frente poderá vir outra e cair. E derrubar definitivamente. Então é prática. E tem mais, olha, é ouvir, é método. Ouvir e praticar. O que muita gente não gosta. Método. Ouvir. Jesus disse assim, todo aquele que ouve todo aquele que ouve estas palavras que eu estou falando, Jesus dizendo, estas palavras, não eram outras, eram aquelas. Todos aqueles que ouvem essas palavras e as pratica. É método. É ouvir. O que ele falou mesmo? Ele falou assim, vamos imaginar, dê 5 passos para a direita. 1, 2, 3, 4. Eu dei para a esquerda, né? Pra direita para lá. Entende? A minha direita para lá, né? Para você. Então, 1, 2, 3. É método. Cristianismo não está desassociado da prática. E a prática exige rigor. É método. É preciso ter método. É preciso ser rigoroso. Na prática das coisas. Se levar de qualquer jeito, levar a coisa de qualquer jeito, vou levando daqui, dali, da colar, hoje eu vejo, amanhã eu oro, amanhã eu não oro, amanhã eu leio, amanhã eu não leio, depois eu não leio, hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou, não vai sobreviver. Cristianismo é método, é prática. É isso que Jesus está dizendo. Então, todo aquele que ouve, e é interessante, ele não diz que tem os que não ouvem. Ele diz que tem
os que ouvem e praticam, e os que ouvem e não praticam. Os dois ouvem. Tanto quem pratica quanto quem não pratica. Ouvem. A diferença está na submissão ao que Jesus disse. Então, como evangelizadores, lá no seu trabalho, ao falar de Jesus para alguém, diga a ela exatamente o que o Senhor quer que você diga. Olha, querido, ser cristão não é ser apenas um ouvinte. Ser cristão é praticante. Cristão pratica. Cristão que não é salvo, como disse Jesus, aqui está no texto, não pratica. Cristão salvo pratica. E nós vivemos, infelizmente, numa geração que o que mais quer retirar da igreja ou dos cristãos é a prática do cristianismo, substituí-la por outra que não é cristianismo. Como assim, pastor? Jesus não disse assim: todos aqueles que me ouvem e praticam as palavras dos fariseus, todos aqueles que ouvem e praticam a palavra dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Jesus diz assim, por isso que ele é específico: todos aqueles que ouvem estas que eu estou falando, as praticam, praticam o quê? Estas palavras que eu estou falando, porque eu posso ouvir as palavras de Jesus, mas praticar a do filósofo. Jesus é específico na prática. Ele não queria demonstrar aos discípulos que praticassem outras palavras, palavras de outras pessoas, mas eram palavras dele, ditas por ele. E o que nossa geração, em parte, está fazendo é substituir a prática do Evangelho de Cristo por outra que não é de Cristo. E eu vou explicar. Há uma passagem bíblica no livro de 2 Crônicas, se eu não me engano, acho que é o capítulo 12, não me lembro exatamente, mas o rei de Israel, Roboão, eu não sei o endereço exatamente, agora me fugiu a memória, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acompanhe. E diz o texto bíblico que um homem, o rei do Egito, por nome de Císera, foi até Jerusalém para saquear a cidade. E entrou na cidade, saqueou a cidade, pegou os escudos de ouro do palácio, do templo, da casa, e levou embora. E aí o Roboão fez o quê? Roboão estava descapitalizado, então mandou fazer outros utensílios. O que ele mandou fazer? Ele mandou fazer, o verso de número 9, 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9. Subiu, pois, Sisaque, falei Císera, não, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Aí o verso 10 diz: e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre. Olha só, e fez Roboão, em lugar dele, escudo de cobre, e o entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Opa! Tem uma substituição fajuta aqui. Ouro por bronze. Como é que o cara troca ouro por bronze e está tudo certo? Tem diferença na matéria, tem diferença no resultado, tem diferença na defesa, tem diferença nos efeitos,
tem diferença no brilho, tudo é diferente. Tem diferença no valor. Muito diferente para cobre. O que a nossa geração, em parte, está vivendo é substituindo a prática cristã, que é uma prática firme, um cristianismo de oração, de leitura, de renúncia, de estudo da palavra de Deus, de firmeza, de comunhão com Deus, por práticas de cobre. O que nós estamos... Veja, irmãos, como a gente pode pensar isso? Podemos pensar vejam bem, olhem bem para mim. Quantos crentes nos últimos dias estão deixando de estudar a Bíblia no culto de ensino? Porque agora estão disponíveis nas redes sociais pregações de influencers. Quantos crentes estão substituindo a oração, irmão, a prática da oração, pelo pedido de oração? E pedido virtual. Eu queria saber, é uma crítica que eu tenho, eu queria saber. Eu fico pensando em umas coisas. O sujeito vai para o monte orar, cada um faz sua prática, ele vai se consagrar, ele leva o celular. Aí ele leva o celular, olha só, ele leva o celular, leva o tripé, coloca o celular no tripé, faz uma live, que ele está de joelho orando, e aí depois, esse mesmo sujeito começa a conversar com as pessoas que estão no shopping, está no cinema, está no trabalho, está em qualquer outro lugar, que está mandando seus pedidos de oração. Aí o sujeito está mandando seu pedido de oração, tá tudo bem, ok, às vezes o sujeito está internado, está hospitalizado, está no trabalho, está no trânsito, não pode orar naquele momento. Tranquilo, não tem problema com isso, faz parte. Mas me interessa pensar com os irmãos o que faz o indivíduo que vai se consagrar, fazer uma conexão com rede social num qualquer ambiente de oração. E aí tem um indivíduo que fica na rede social buscando oração. Ele está lá buscando lives de oração. O cara, tem gente que ele deve ter lá 2 ou 3 computadores, celular, aí ele está na live do A, na live do B e na live do C. E ele está ouvindo a oração do A, a oração do B, a oração do C. Está sentado em casa, deitado, sei lá o quê, fazendo qualquer coisa semelhante, e está ouvindo a oração do A, a oração do B e a oração do C. Quando, na verdade, ele deveria estar orando. E esse mesmo indivíduo não está no dia da oração. Pode ser que não esteja presente no dia da oração. É uma prática, é uma substituição, é substituir o evangelho da oração, da prática da oração, da leitura da Bíblia, do estudo da palavra de Deus. A igreja não pode substituir a prática da oração, da leitura, do jejum, do evangelismo. Evangelismo é uma ferramenta, é uma prática de toda a igreja. Não pode ser só minha, não pode ser só da irmã Cida, tem que ser de toda a igreja. E o evangelismo é contato pessoal. Evangelização é contato pessoal, é olhar, é falar com a pessoa. Temos redes sociais que nos ajudam? Claro. Devemos usar as redes sociais? Claro. Contextualizar? Sim, certamente, sem dúvida nenhuma, mas é prática. É pessoal, é contato. Então nós estamos substituindo
substituindo o louvor, substituindo a pregação, substituindo o ensino da Bíblia, substituindo por quê? É bronze, shows. Por exemplo, isso é bronze, não tem o mesmo valor. Ah, pastor, mas o que liga, na linguagem de hoje, né? O que liga agora é isso. O senhor é cafona, o senhor é quadrado, o senhor é isso, o senhor é aquilo outro, pastor é isso, pastor é aquilo outro. Não, querido, não sou não. Eu gosto de todas essas coisas, mas o mais importante para mim é estar firmado na rocha. É a rocha que me sustenta. Não será um layout da igreja. Não será o prédio da igreja. Claro, o prédio bonito evangeliza, claro, ajuda. Prédio bonito alimenta as pessoas. Gostam de prédio bonito e nós devemos ter prédio bonito, mas não serão os prédios bonitos que fazem pessoas firmes na igreja. Há lugares em que nem prédio tem para congregar, e as pessoas congregam em diferentes lugares. O que nos faz resistir à tribulação, ao combate, seja das lutas de cima, do alto, do lado, de baixo, é estar atento ao que Jesus fala e praticar o que ele disse para fazer. É isso que está no texto. Então não substitua. De forma nenhuma, substitua o que Deus diz que é para a gente fazer. E aí, voltando para o texto, para a gente concluir, diz aqui o capítulo 10, que nós estamos lendo, melhor dizendo, né? Estamos no capítulo 7, perdão, de Mateus, e o versículo seguinte, aí Jesus, depois de dar esse sermão todo, de mostrar aos discípulos o que eles não deveriam ser, o que eles não deveriam fazer, agora ele mostra como eles deveriam ser. Aí Jesus diz o seguinte, ele começou, na leitura que fiz, e eu voltei um pouquinho, retrocedi a partir do verso 15, apenas para sinalizar a vocês. No versículo de número 15, Jesus fala do falso profeta. Nos versículos 17 ao 21, fala dos falsos crentes, falsos profetas, falsos libertadores, falsos operadores de maravilha. No versículo de número 24 a 27, fala do verdadeiro cristão e do falso cristão. Mas agora, no verso de número 28, Jesus diz o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês como que as pessoas devem ver vocês. Aí diz a Bíblia, olha só, verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina. Seu ensino, repitam comigo, ensino. Doutrina é ensino. O povo se admirou do ensino de Jesus, da doutrina de Jesus. Jesus, se olharmos, quando ele fala, olhem, ouçam, escutem, pratiquem, ele está pregando disciplina. E o povo diz o seguinte, ele prega, a Bíblia diz, e o povo ficou admirado de sua doutrina, do seu ensino. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele tinha disciplina e ele fazia o que ensinava. Ele era disciplinado e praticava o que ensinava. Ele não era só alguém que falava, ele praticava o que ensinava. E agora eu não posso atender. E é meu pai. Então, irmãos, é nessa linha de pensamento que a gente precisa pensar o que Jesus está nos ensinando. O que Jesus está falando conosco. Nós temos que praticar, ser praticante. E eu quero
perguntar a vocês, como evangelizadores, não lance semente apenas, não, quando você tiver o contato pessoal com alguém, não diga apenas à pessoa, olha, não fale, não repita a mensagem que não é verdade, que não são verdadeiras. Quais tipos de mensagem? Olha, vai para a igreja que todos os seus problemas vão acabar. Não é verdade. Vai para a igreja que você vai enfrentar lutas, as mesmas que você tem agora, talvez até maiores do que essa, mas a diferença é que se você ouvir Jesus e você praticar o que a Bíblia diz para você praticar, Jesus vai instruir você diante de todas as adversidades e certamente você vencerá todas elas. Mesmo as mais fortes, as mais altas, as menores, as iguais, não importa. E se por acaso, algum momento da história, você estiver quase caindo, não se preocupe, porque Jesus também te fortalecerá para você vencer a luta. E aí, irmão, Deus nos garante nesse sentido. Ele está conosco. A Bíblia diz que todos os dias Ele estará conosco até os confins, até o final dos tempos. Você crê, diga glória ao Senhor. Agora é preciso ter atenção. E aí, eu abro um outro parênteses para vocês observar. Logo após essa passagem do reconhecimento externo, ou seja, das pessoas que reconheceram Jesus, diz-nos o texto que, descendo ele do monte, de onde estava, orando e consagrando, olha só o capítulo 8, e eu vou ler só apenas alguns versículos. Descendo ele do monte, o episódio está acontecendo. Percebam que é um sequência do outro. Então, quer dizer que o sermão de Jesus não acabou, a aula não acabou. Descendo Jesus do monte, seguiu-no uma grande multidão, e eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar limpo. Se o Senhor quiser. Primeiro, o leproso o adora. Depois de o adorar, é que pergunta se você... Ele diz, nem pergunta, se o Senhor quiser, olha, pode tornar-me limpo. E aí Jesus faz, ou fez, o que nenhuma pessoa daquela época que não fosse Jesus faria. O que Jesus fez? O que Jesus fez com esse leproso? Irmão, o que Jesus fez com o leproso? Tocou no leproso. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu fiquei pensando, por que tão somente ele não usou aqui o que ele disse no capítulo 8, versículo 8? Vamos ler aqui o versículo 8. Capítulo 8, versículo 8, diz assim, olha só, olha aqui, capítulo 8, versículo 8. E o centurião, o versículo 7, disse Jesus: eu irei e darei saúde. Eu irei até a casa dela. O centurião tinha pedido. Jesus falou: centurião. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre paz debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também sou homem. E aí, verso 10, maravilhou-se Jesus de ter ouvido isso e disse: em verdade vos digo que nem mesmo Israel achei tamanha fé, mas eu vos digo que muitos virão, Aí diz a Bíblia, verso de número 13, então disse Jesus ao centurião: vai. E na mesma hora o rapaz ficou são. Por que Jesus não curou o leproso com palavras, mas curou o filho do centurião com palavras? O leproso ele tocou, e o do centurião, o servo do centurião, ele deu a palavra. Não seria o inverso? Ou melhor dizendo, na ótica, ele não teria dado uma palavra para o leproso e para o filho do centurião ter ido tocar? O centurião não era já uma pessoa de envergadura, de patente, de status, de aparência, de um escalão, de um determinado escalão? Olha só o que Jesus ensina aos seus discípulos. De um lado,
ao descer da oração, você tem um moribundo, humilhado, perdido, leproso, que chega, adora e pede a Deus socorro. Logo mais à frente, você tem um homem de patente alta, que também chega, implora, pede socorro a Deus. E aí ele estende a mão sobre o leproso. Os fariseus não fariam isso. Ninguém faria isso naquele momento, mas Jesus fez. É o ensino, irmão. A igreja, nesse sentido, é dessa forma que a igreja impacta a sociedade. A igreja entra na comunidade, a igreja entra na presença, na população, a igreja influencia a comunidade, ela influencia o seu público, ela influencia o seu povo, ela influencia quem está ao seu redor, ela muda, ela repreende as enfermidades, ela repreende a doença, ela inclui, porque Jesus curou o homem e mandou ele de volta para o sacerdote, vai para o templo. Jesus não mandou ele para a balada, Jesus não mandou ele para a festa. Jesus disse o seguinte: vá ao templo, se apresente ao sacerdote e cumpra o que disse Moisés para seu testemunho. Como Jesus é maravilhoso. Que sejamos assim, irmão, que evangelizemos desta forma, firme na rocha, ouvindo a palavra de Deus, cumprindo a palavra do Senhor e operando sinais e milagres e maravilhas, e o povo se rendendo ao Senhor e mandando o povo para a igreja. Louvado seja o nome de Jesus.